Fala, senhores, tranquilo, Kadar na área. O vídeo de hoje é decifrando seus pais, entendendo o pai egoísta, o pai narcisista. É um vídeo para pessoas que vão ser pai. Aprender a se colocar no que realmente é amor. Ele é baseado naquela aula passada sobre as 3 formas de amor. E também é um vídeo para o cara que é filho aprender a curar suas feridas. Porque se ele consegue interpretar e entender o seu pai, ele entende suas limitações, e aí quando ele sabe até onde é o limite do pai, ele sabe até onde ele pode esperar do pai. Ele não cria mais expectativas, logo não tem mais decepções. E se ele entender isso, ele alivia da mochila dele um fardo enorme de se achar incompreendido, de não se achar amado, de não achar que é bom, é um filho bom o suficiente, e começa a entender como é que é esse jogo, entender para não fazer igual, certo? É um vídeo que eu acho que pode mudar muitas vidas e eu espero que mude a sua. Fala, senhores, tranquilo, Kadar na área. O vídeo de hoje é decifrando seus pais, certo? Aprendendo a entender os narcisistas e os pais que abandonam. É uma troca de ideia, já rodou 2 vídeos antes de começar essa troca de ideia, mas é uma troca de ideia que eu acho que vai ajudar vocês a desenvolver e curar diversas feridas, certo? Desenvolver, porque é quando você cura as feridas, você fica mais condicionado a crescer, porque te sobra mais energia. Todos os traumas, né, todas as feridas que a gente tem, todo o ressentimento que a gente carrega, pesam na gente, né, no nosso cotidiano, pesam a gente na hora de escolher nossos objetivos, pesam a gente a desenvolver o horizonte de consciência. A gente tem como objetivo, né, no canal, aumentar o nosso nível de maturidade para melhorar a nossa condição no horizonte de consciência. E problemas com os pais são muito comuns e cotidianos, ainda mais quando eu tenho um público tão jovem, né? E às vezes até quando você está mais velho, mas ainda não compreendeu isso. Espero que essa aula, embora não seja um tema assim de explosão, de, né, motivação que às vezes vocês gostam, espero que essa aula, por quem visto, ela ajude a curar um trauma que às vezes vocês carregam. Vou te ajudar aqui a compreender como funcionam os pais, quais são os tipos de pai. É uma aula que ela vai pegar como base. Eu tive um insight quando eu fiz aquela aula de As 3 Formas de Amor. Vão ser um arco de alguns vídeos, né? Já tiveram 1, 2, esse é o 3º. Mas eu acho que são aulas que curam o meu público, né? Eu quero ver vocês fortes. Eu quero que meu filho veja esse vídeo e aprenda a entender talvez o pai dele um pouco mais. Então, cumpre as virtudes que eu busco, né? Deixar vocês fortes. E quando vocês me dão um feedback positivo, né, meninos ou meninas, eu sei que eu tô acertando, porque eu também vou ter filhas, se Deus quiser. Se a Gabriela der mole, o guarda joga mais um filho aí. Só ela dá mole. Só ela não faz as contas dela, meu irmão. E aí quando uma menina também fala comigo de coisas que eu tô ajudando, eu já me dá um feedback, eu falo, cara, quando minha filha vê, eu sei que ela vai fazer bem pra ela também, tá? Por mais que eu me esforce, é natural, e já adianto isso para todo mundo que é pai. Quem já é mais antigo na função já sabe disso, mas quem é mais novo já pode levar isso como certeza. Nossos filhos vão ficar chateados com a gente em algum momento. É natural do ser humano, é natural da criatura observar o Criador e perceber o que lhe falta. Né? Nós não somos Deus, nós não somos Cristo para sermos perfeitos, mas o nosso filho, ele vai sempre observar o que nos falta, e isso faz dele querer tentar ser melhor que a gente. Isso é bom, mas é pesado para o pai e para a mãe, né, que o filho observe as suas fraquezas. Tu fez tanta coisa boa, ele só olha a fraqueza. Mas aqui nessa troca de ideia eu acho que vai ajudar tanto os pais se acharem, quanto os filhos entender melhor como funciona a cabeça dos pais. Cara, lembrando, a gente fez uma aula, né, sobre as 3 formas de amor. Elas são baseadas nos horizontes de consciência. E quais são as 3 formas de amor? Né? Você tem o amor egoísta, que é o amor pela falta. Ele busca no outro aquilo que lhe falta. Você tem o amor retributivo. Retributivo. O que é o amor retributivo? É o amor que busca compensação.
equalização, equilíbrio. E você tem o amor verdadeiro, que é o amor ágape. Que é o amor de Cristo pela obra, é o amor de Deus pelo seu povo, pela sua criação. É o amor incondicional, é o amor de um pai para um filho, como deveria ser. Onde a gente começa a ter problema? A gente precisa entender a RC79, que todo mundo está fazendo o seu melhor. Você pode não acreditar, mas todo ser humano, em sua primazia, já dizia Aristóteles, busca o seu melhor. Só que o seu melhor não necessariamente é bom para todo mundo. Mas todo mundo é bom. Como assim, Kadar? Filho, tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? É o melhor que eu sei fazer. É natural que em tudo que eu faça o melhor que eu saiba. Ah, mas podia fazer melhor. Podia, se eu não tivesse preguiça, mas eu sou preguiçoso. Vamos dar um exemplo. Ah, podia, mas era só não ser mesquinho. Mas eu sou mesquinho, eu tenho mesquinho. Eu sou de mesquinharia. Então, não vai ser. As coisas que a gente usa desculpa, não, fulano podia ser melhor se ele fosse mais dedicado, mas fulano não é dedicado. Esse é o melhor do fulano. Ah, E, cara, vê esse RC, 79. E o RC 87, se eu não me engano. Todo mundo tá fazendo o seu melhor. 87. Todo mundo tá fazendo o seu melhor. Então, assim, mas às vezes o melhor que essa pessoa faz é o melhor para ela. E quanto mais na base do horizonte de consciência essa pessoa tiver, o melhor para ela vai ser algo muito egoísta e vai parecer mal. Então, o melhor pro ladrão é roubar do outro. Ah, era só ele não roubar, mas isso é o melhor que ele sabe fazer. Ele podia trabalhar. Podia, se ele gostasse, se ele tivesse resistência à dor, à frustração, a trabalho duro. Mas não, ele tem uma qualidade talvez natural, ele tem um desapego ali e tal, então ele, com covardia, ele conquista o que ele quer. Ele acha que assim é o melhor. Esse é o melhor que ele sabe fazer. Ele tá sendo bom pra ele. Talvez, pra família dele, talvez, não normalmente, mas pode também ser. Mas o cara faz o melhor pra ele. Todo mundo tá fazendo o melhor pra você, pra si. E aí o cara, né? O cara que... Então a gente tem que ter eu chamo isso no curso de mentalidade, tem uma aula só sobre isso, tá? Que são pressupostos. São bases universais que a gente precisa ter para poder interpretar o mundo. Né? É o que eu chamo das ferramentas básicas. As ferramentas básicas, você precisa saber elas para você entender as pessoas do teu retorno. Então assim, fulano fez aquilo. O pai abandonou o filho. Era o melhor que ele sabia fazer. Aí ele era egoísta. Ele estava pensando no que era melhor para ele. Ele está fazendo o melhor que ele sabe. Ah, meu pai me batia quando eu errava. É o melhor que ele sabe fazer para corrigir. Ele não sabe outro método. É o melhor que ele faz. E ele acha que está sendo bom. Nem que seja só para ele. Mas ele acha que está sendo bom. Ninguém é naturalmente mal. Porque naturalmente mal é burrice. É destrutivo. Tem que ter um ponto bom. O naturalmente mal é corruptivo e destrutivo. O menos mal também vai ser. Só que em proporções menores. Mas uma hora vai ser. Então, na verdade, o que as pessoas são, filho? São de baixa consciência. E aí, a maioria do mundo é de baixa consciência. A maioria. E o maluco tá martelando, meu irmão. Isso aqui é um... Aí, eu vou te falar, eu tenho que contratar esse pedreiro. Eu tô com as aulas do curso do MCP, né? Que, pô, eu investi num celular, falta terminar a última parte do curso. Eu tô com as aulas paradas, porque, meu irmão, o maluco, todo horário que eu tenho pra aqui, o cara também tá martelando. E o cara é ensandecido. Eu começo a aula, ele começa a martelar. O maluco é uma máquina. Na minha próxima obra, eu vou pegar o telefone desse cara e vou contratar ele. Ou ele é um fã ou ele é um hater. Não sei ainda, mas ele é alguma coisa. Enfim, as pessoas, filho, no geral não são más. Elas só têm baixa consciência. E a maioria do mundo, cara, vamos chutar aqui, 95% tá nisso. A maioria do mundo é instintivo. 5% não é. E aí 5% ainda tá subindo ainda na escala.
é só 1% que chegou na maturidade. A maioria do mundo é imatura. E aí parece mal, parece egoísta, parece isso, parece aquilo. Mas ela tá fazendo sempre o que ela acha que é melhor para ela, nem que seja. E aí, onde essa crise de maturidade vem e não mente? Nos números. No Brasil, 173 mil crianças por ano nascem sem o nome do pai na certidão. Isso representa 7% dos nascimentos. Então, 7% das crianças nunca, não sabem nem quem é o pai, provavelmente. Ou um pai que não assumiu. E a mãe não conseguiu representar. Esse número diminuiu quando começou a autorizar teste de DNA. Mas 7% ainda 173 mil crianças nascem sem pai. E aí, cara, vai um ponto aqui de quanto isso é ruim. Para psicologia e para terapia, é mais fácil tratar um pai problemático, um filho de um pai problemático, do que um pai ausente. Porque um pai problemático, você tem base de referência do que, nem que seja do que não fazer. Exemplo, meu pai, ele tem vários exemplos do que eu não devia fazer. Isso virou ensinamento. Agora, o cara que não tem tutor, ninguém ocupou o espaço, ele naturalmente vai ter mais dificuldade e a terapia vai ter muito mais complexidade para conseguir tratar ele, porque não tem base de referência. Eu não sei onde é a base. Né? Se eu sei onde é a base, ou eu vou junto ou eu vou contra. Mas quando eu não tenho base, eu fico à deriva. E aí tu fala, cara, isso é coisa de homem, ou isso é coisa de mulher. Por quê? Não, lá em casa, minha mãe ou meu pai fazia tudo isso. E aí, assim, as posições que deveriam ser complementares se fundem. Num esforço, tá? Num esforço. E se não souber treinar bem essa criança, isso vai pesar, né? Pode gerar problema. Na psicologia, pelo menos, é muito difícil. E aí, cara, 50% dos divórcios envolvem menores. Então, 50% das pessoas que divorciam, que são 44% dos casamentos, vão ao divórcio em tantos anos. Tem uma estatística, acho que é 3 anos. 3 ou 5 anos, uma coisa assim. 50% envolvem menores. Então, filhos que vão já crescer com os pais afastados. Não tô dizendo que não tem que divorciar não, tá, cara? Mas a maioria dos casos é imaturidade. A OCDE vai dizer que 10 a 30% das crianças crescem sem um dos pais. Seja mãe ou seja pai. O mais normal é homem, tá? Mas o número lá é seco. E aí você começa a ter uma crise, e a OCDE fala que a gente tem uma crise infantil. Porque crianças de filhos sem pai, sem mãe, né, vão ter algumas limitações na harmonia ou na autossuficiência. Isso pode dar algum revés no futuro, tá? E aí a gente entende o quanto a falta de maturidade numa relação pode impactar no nosso mundo, né? No RC 122, eu falo sobre a família sagrada. Eu falo, cara, se você quer mudar o mundo, né? Vamos dizer que a história do mundo ela vai assim com ramificações na sua vida. A primeira sociedade que você vem é da família. Aí a segunda vem da escola, a terceira do local que você treina, a quarta relacionamento, a quinta teu trabalho. Né? Eu posso tentar mudar você pelo trabalho, mas eu só pego uma parte da tua vida. Mas se eu pego a família, eu afeto tudo. Essa é a grande parada. Então, quando você tem um problema na primeira fase da criança, você afeta todo o processo da vida da criança. Para bem ou para mal, mas afeta. E essa é a grande parada. Então, assim, quando você vê esses números
não é porque os pais são bons ou pais são maus. É porque os pais, no geral, são imaturos. São crianças criando outras crianças. Ninguém estuda, ninguém busca quebrar o ciclo. Elas tentam até melhorar algum processo, mas elas estão agindo normalmente de forma imatura. Não dá para você esperar alguém que está num baixo nível de horizonte de consciência que ela transceda para o topo. Ela tem que superar todas aquelas camadas de medo, todas aquelas camadas de dor, todas aquelas camadas de vaidade, para poder chegar na parte de começar a exercer a razão. E aí você tem, né, na hora do nascimento, na hora, né, da constituição familiar, uma oportunidade de transcender. Porque ali te dá uma causa para transcender. Mas só vai perceber isso quem tem maturidade. E o geral não tem. E por isso a gente começa a ter todos esses problemas que ferram a sociedade. Então, quando você tem uma cultura de promiscuidade, de luxúria, de egoísmo, de bens materiais, você tem uma sociedade que não vai conseguir transcender. O que a gente faz aqui, cara, acima de tudo é contracultura atual. Eu tô trazendo cultura para vocês, eu tô trazendo elementos que vão ajudar vocês a formarem o imaginário para ter repertório, para não incidirem nesses erros que já foi percebido. Que é estudado, pela minha opinião, pela psicologia, pela neurociência, pela filosofia. Né? Eu tento cada vez estudar mais coisa para poder trazer cada vez mais coisa para vocês. E a gente faz aqui a contracultura, porque a cultura é isso aqui, cara. Isso aqui vai aumentar muito. Numa sociedade de, né, a mulher vira objeto, o homem tem raiva da mulher, a mulher tem raiva do homem, e não sei o quê, os dois não pensam na coisa sagrada da construção da família, o cara quer que a mulher seja obediente, mas ele é um bosta, a mulher não quer se submeter ao cara porque, porra, nenhum homem serve. E aí, meu irmão, esse conflito, essa competição entre os gêneros, vai aumentar muito isso aqui. Né? O Red Pill é uma resposta ao feminismo, que promiscuiu a mulher em muito, né? Prometeu uma liberdade, entregou vícios, né? Muitos da carne, né? Pode tudo, não sei o quê, não tem ninguém... Porque o pode tudo, filho, tipo, pode tudo e ninguém te cobra nada. Não existe. Essa liberdade de pode fazer tudo e ninguém te cobra nada, só meu filho tem. O teu filho tem, porque alguém vai pagar a conta. A conta tem que ser paga. Então tu pode tudo? Pode. Mas nem tudo lhe convém. Uma hora a conta chega. E a conta disso aqui vai chegar, cara. E a conta disso aqui já tá chegando. Uma sociedade toda destruída. Né? Cara, o maior problema da comunidade é a cultura. Da favela é a cultura. Uma cultura explorada pelo tráfico que elege, né, alguns MCs, patrocina alguns MCs para fazer arte elevando aquele tipo de comportamento de promiscuidade, rebelião social, violência contra quem está fora da comunidade. Né? Então, vai ter música falando de pegar arma, botar na cara do trabalhador e roubar ônibus, roubar não sei o quê, roubar geral, passar todo... Meu irmão, eles estão exaltando e contagiando. E contagia por quê? Porque existe, né, tem um triângulo de tomada de decisão, que ele é crença e cultura, quem é do curso sabe. Medo e oportunidade. O cara não tem crença e cultura ética. A lei não assusta ele. Ele fica só pela oportunidade. E aí é o materialismo. É o ter, é o possuir. Filho, degenerada a sociedade. É uma mãe com 8 filhos, cada um de um cara. E aí né, ela chega... Eu lembro de uma entrevista, tem um maluco escuro que ele entrevistava nos baile funk. Eu esqueci o nome dele. Mas ele, meu irmão, eu vou te falar, aquele maluco ele fazia um trabalho social melhor do que maioria dessas ONGs aí, junta tudo, não dá o que aquele maluco faz. Ele entrevistava as pessoas e pegava a opinião da pessoa, meu irmão. Não era a opinião que um engomadinho de cabelo penteado fala no jornal, não. Ele ia lá, meu irmão, dentro do baile, cadê teu filho? Ah, tem que falar aqui, meu irmão, que o pai do meu filho, eu lembro de uma garota que era assim mesmo, tem que falar que o pai do meu filho, que já saiu de cadeia, tem que pagar a pensão dele, ou a mãe dele tem que pagar, entendeu? E o moleque, ela, 14 anos, e cadê teu filho? Ah, tá lá na conta dele, e qual futuro você vai dar pro teu filho? Não, ele corre atrás do futuro dele, eu tô correndo atrás do meu.
Irmão, a mãe fala isso para um filho. Fala isso de um filho. Tu acha que tem alguma chance desse moleque aprender alguma coisa do que é transcender, do que é razão, vindo dessa cultura aqui? O trabalho lá na frente vai ser absurdo se quiser reverter esse moleque. Mas a cultura, mas o tráfico, tá de braço dado para esse moleque. Tá inconformado, tá magoado, tá ressentido, toma aqui uma arma, vamos fazer nosso dinheiro, foda-se que isso aqui destrói a sociedade, foda-se que isso aqui é um mercado de morte, vamos pensar só na gente. Cara, o viciado é um egoísta, né? O viciado de droga, ele é um egoísta, ele alimenta o mercado de armas, mercado de morte, né? Pelo prazer dele. Ele não pensa no todo. Ele é um egoísta, ele pode ser um moleque de boa, né, não dá pra tu também se negar a falar com todo mundo na sociedade, mas ele tem, né, de natureza um egoísmo, ele tá pensando no prazer dele, foda-se que as pessoas morrem por isso. Alguém devia liberar, como se liberasse, né, no Uruguai liberou e continua uma merda. Enfim, isso aqui é uma crise que vai bater a porta, já tá batendo e vai piorar, e isso reflete na violência, reflete em diversos outros pontos. Primeiro pai, né? Primeiro pai, pai da falta. Agora a gente vai começar a descrever os pais. É o pai egoísta, narcisista ou que abandona. Quais são as características dele? E aí você vai perceber. Ama por carência, então ele extrai da criança aquilo que falta nele. Filho é uma compensação de alguma frustração, seja de forma de recuperar você de uma frustração, seja para você descontar no seu filho uma frustração. É um pai que super protege e controla. Cara, o pai que super protege e controla, ele tá pensando nele. Certo? Porque a missão do pai é treinar um filho. Quando você super protege e controla, porque você não quer ter trabalho, eu tava esses dias com o meu filho numa fazendinha. E aí, cara, meu filho pulando né, era uma festa era uma parte de água, assim, né, que aí as crianças ficavam brincando, correndo no chafariz. E aí meu filho pulando de banco em banco. Cara, é isso, e se cair, levanta. Com meu filho eu sou assim, ele caiu, eu não faço show. Meu Deus, não. Filho, levanta. Olho, né, pô, tá machucado, caramba, vejo direito. Controla a respiração, filho, respira com o papai, vai. Por quê? Porque eu ensino isso na anatomia do combate, cara. Se você controla a respiração, você controla o nervosismo. Ele se impactou, ele teve uma decepção de uma pernada que ele foi dar e não conseguiu fazer. Caiu, todo mundo olhou, tudo isso tá na cabeça dele, como fica na sua quando você se coloca numa situação de queda. E eu vou lá e tô ajudando ele a controlar isso. Respira, filho. Ó, passou. Isso acontece, tá, filho? Vamos lá brincar de novo. E volta pra brincadeira. Não foge, não. E aí, pô, do mesmo jeito tinha uma mãe do outro lado. Os moleques, tipo assim, o dobro da idade do meu filho. Aí eles fazendo a mesma brincadeira. E aí um caiu. Escorregou, é normal, cara. Pô, altura, pô, menos de 1 metro, menos de, sei lá, 60 centímetros. E aí já começou a brigar com o que caiu e começou a dar esporro no que não caiu ainda. Os moleques pararam de brincar. Cara, tudo que essa criança aprende é um treinamento pro futuro. É a fase de aprender habilidade. Tu aprender a ter desenvoltura com 20 anos é difícil pra caramba. Vai ter osso fraco, porque nunca foi forçado. Vai ter a respiração fodida, porque nunca se esforçou. Vai ferrar a vida da criança. Então, assim, prejudica mais. Um pai que super protege e controla muito, ele mais prejudica que ajuda. O medo dele é tão grande, né? Seja um medo, ou seja, que ele prejudica a formação da criança. Esse pai é o pai que é egoísta, é um pai que abandona. Porque o pai que abandona, filho, ele é um egoísta. Por que ele é egoísta? Porque ele tá pensando, às vezes, na carreira dele, no prazer dele, no futuro dele. E esse filho me atrapalha. E aí mete aquela desculpa. Eu não mandei ela ter filho, né? Pô, não, foi imprevisto. Eu não queria ter filho com ela. Mas gozou dentro, filho. Ué, que mágica é essa?
Tu não queria ter filho com ela, beleza. Então tu não transou com ela. Não, transei. Então agora tu banca. Esse deveria ser o certo. Tá? Eu lembro que a Gabriele não veja esse vídeo. Eu lembro minha primeira namorada, devia ter 16 ou 17 anos, eu não lembro. Eu já trabalhava no lixão. Não dava muito dinheiro, mas era o que eu tinha. E aí aqueles sustos, assim, de adolescente, assim, de caraca, acho que eu... Filho, quando ela falou, eu lembro de uma vez que ela falou isso, e eu já tinha um plano. Eu ia bater na porta de um prefeito lá, que ele era empresário também. Meu irmão, trabalho pra você fazendo o que você quiser. Eu carrego peso, eu saio na porrada. Eu ia ficar na porta do cara até ele me contratar, meu irmão. Aí ele me pagava um salário melhor e eu ia dar condição pra ter meu filho. Foda-se. Ah, não foi a mulher que eu casei. Mas, meu irmão, eu ia ter um filho com ela, ia ser a mulher que eu ia cuidar. Foda-se. Entendeu? Pra mim, isso é um puto egoísmo, assim. Tu tem um filho e... Ah, mas eu não queria ter filho com essa mulher. Pô, irmão, tu já sabia que não queria ter filho, então por que ficou tendo relação com ela? E sem camisinha, assim... Ah, não, mas usei camisinha. Pô, ela, sei lá, ela furou a camisinha. Porra, aí beleza. Mas caralho, não é isso. No geral, não é isso. Então, assim, aqui, cara, o pai por falta, né, que é o primeiro nível de amor, que é o amor egoísta, ele vai ser o pai narcisista, que tá pensando só nele. O egoísmo, né, o controle, porque o narcisista ele tem essa coisa de manipular os outros, se fazer de vítima, querer atenção, querer que os outros completem aquilo que ele não tem, que é o total autoestima. Ele tem uma vaidade exacerbada, que é desproporcional à verdadeira realidade, ele quer mais luz do que ele realmente conquistou, e aí ele usufrui, tenta manipular os filhos, tenta manipular o casamento do filho, tenta se meter na relação do filho, né? Porque ele está tentando compensar suas frustrações. Então, quando o pai apresenta essas características, egoísta, narcisista, de abandono, ele está no primeiro nível de amor, do que se chama amor, o eros, falta. Ele só tá ali tirando o que é bom para ele. Ele tá só consumindo, ele tá só corrompendo. Ele, no geral, vai destruir mais do que vai acrescentar. Ele vai oscilar nos extremos, né? O abandono e o super controle. Ele vai oscilar nesses extremos. Porque ele não sabe o que é amor, ele só sabe o que é consumir. Então ele abandona no extremo do egoísmo e ele tenta controlar no extremo de tirar da criança a carência que lhe falta, o prazer que lhe falta. Porque o filho, ele te olha com admiração, ele te olha com amor. Tu pode ser um merda, e eu tô tentando melhorar isso. Mas o meu filho me olha e ele olha com amor. Pra mãe, ele é mais ainda. E aí o adulto, né, fica dependente disso, porque é alguém que te traz amor, é alguém que realmente te ama. Cara, mas a vida dele é seguir. E se eu realmente o amo, eu vou amar ver ele bem. Não vou amar ele como eu quero. Amar ele como eu quero, esse controle, é uma prova que teu pai ou sua mãe tá no primeiro nível. E aí tu tem que aprender a lidar, filho. Pô, meu pai tem baixo horizonte de consciência. Então o máximo que ele consegue, a prova de amor dele é isso aí. É excesso de controle, excesso de proteção. E aí tu começa, entendendo como ele funciona, você consegue tirar dele outras coisas. Teu pai, ele, às vezes é frustração na vida inteira, às vezes só você é a alegria dele. E aí ele quer super proteger, ele quer, sabe, não é tudo de forma ruim, mas é a falta de maturidade dele reflete num amor distorcido, num amor que eu preciso tirar de você, eu preciso te controlar, eu preciso que você não atrapalhe minha vida, então eu te abandono. Sabe, eu sou fraco, eu não consigo dar conta de dois, eu mal dou conta de mim. Então melhor pra você eu ir pra longe. Né? Ou é fuga ou é o excesso. Ele tá entre os extremos. Né? A reflexão da alma latente, ela é apetitível, ela consome, ela não ama os filhos, mas ama o que pode tirar proveito deles. Sabe? É uma característica. E assim, filho, entende uma coisa, todos nós temos as três almas. Segundo Platão. A gente vai ter, talvez, a que é mais latente. Né? Você sabe o que é razão. Você sabe o que seria o certo. O Kadar já falou pra você. Mas você ainda não consegue abandonar essa necessidade de tomar, de consumir, de tirar proveito do teu egoísmo. A mais latente, então, é apetitível.
É a primeira alma. Segundo tipo de pai, pai da troca. Cara, esse aqui já é um pai mais maduro. Ele vai ter várias posições que a gente vai olhar e vai falar, cara, admirável. Mas ele tá buscando o que todo cara de troca quer. Uma justiça, no caso, emocional. Ele ama com uma balança, né? E aí, frases que ele vai te dar. Eu te dou, então me obedeça. Eu tô te dando isso, então você tem que fazer isso. É uma relação de troca. Ele tá planilhando o que vai dar, o que vai receber. Ele cobra ser reconhecido pelo que faz. É uma puta característica. E aí, cara, esse que é o grande complicado do nível de troca. O nível de troca, ela parece uma justiça sensata. Só que eu já falei pra vocês, o que às vezes custa 1 pra você, pro outro custa 10. E aí vocês enxergam o que cada um fez diferente. A frase clássica, eu fui um bom pai. Eu paguei, né, a escola ou a pensão. Pro cara aquilo, né, imagina assim, um cara egoísta, tem um certo nível de egoísmo. Ele tá tirando o carro do ano dele, sabe? A onda numa boate, sabe? A curtição com a vida, de viajar, porque ele paga a tua pensão. Porque ele paga a tua escola. Então, você deve a ele, certo? Ele é até fisicamente presente, mas emocionalmente preso ao ego. E filho, entenda, não é maldade. É o nível de maturidade do cara. É o quanto ele já evoluiu. Ele acredita ainda que as relações têm que ter ida e volta, né? Algumas têm que ter, mas a de pai não. Isso não é amor. Isso ainda é uma negociação. Eu te dou isso, você tem que me dar isso. E como isso aqui é desproporcional, como cada um enxerga, né? Como cada um enxerga. Como cada um enxerga. O que vale cada coisa, pro teu filho, tu pagar a escola dele, vale 1. Ele acha que é tua obrigação. Pra você, vale 10. E aí tu fica puto, porque a tua esposa, que não paga às vezes porra nenhuma pra esse moleque, ele trata como 10. Por quê? Porque nas dores dele, ela tá ali fazendo o amor terno. A mulher amadurece mais que o homem, tá? Em relação a filhos. O homem tende a amadurecer com mais lentidão, com mais dificuldade, porque não sai dele, exatamente, né? É constituído por algo dele, mas não necessariamente, não saiu das entranhas dele. A mulher, tem estudos que o toque entre os neurônios da mulher com o da criança deixam eles conectados para sempre. Então dá reflexo às vezes. O amor de mãe, o instinto de mãe, dá reflexo na mãe. Ela sente as coisas que acontecem com o filho. Né? Tem estudos sobre isso, tá? Não tô tirando do meu achismo, não. E aí o cara fica puto. Como assim? Vocês amam mais sua mãe? Porque pro cara, o Deus é o dinheiro. Né? O modo de dizer. É o quanto ele trabalha, o quanto ele dá a luta. Ninguém entende a dor dele. Ele acha que faz o 10. Mas para você aquilo é 1. Aquilo que a mãe faz de cuidar do moleque, fazer os pequenas atenções, sabe? Estar emocionalmente presente na vida dele para reparar os danos, faz ele ficar foda com a mãe. E aí ele vê a mãe como 10 e você como 1. Porque você faz o que é obrigação. Ela faz o que não está obrigado. Ela faz o a mais. Então ela que acorda de madrugada para levantar ele, ela que vai buscar, ela que, né, mesmo num dia de sábado, ela que vai buscar ele não sei aonde para ele ver os amigos, ela que está presente nas festas de escola para conviver e se relacionar e não deixar que às vezes alguém faça mal a ele. Tu tá sempre ocupado, tu tá sempre trabalhando. Você tá fazendo às vezes mais do que fizeram por você. E aí você entende que você tá acertando. Né? Eu já falei isso no vídeo passado. Mas a criança vai perceber o que falta. E isso você tem que aprender a lidar. Então, assim, amar é o que recebe e precisa de equilíbrio. O amar para ele é o que ele recebe e tem que estar equilibrado. A balança tem que estar equilibrado para ele. O cara que tem um amor de troca, o amor filia, a justiça emocional, tem que estar equilibrado pro lado dele. Quando não tá, ele fica puto.
porque eu faço 10. Eu tô dando dinheiro, essa casa, né, pô, meu pai, assim, quando ele... meu pai tinha as 3 almas, né? Em dados momentos ele conseguia ser o pai de dádiva, mas em muitos ele era o de falta, né? E o de troca toda vez que ele ficava ressentido. E aí ele batia a porta de casa e falava, se acontecer alguma coisa comigo, vocês estão fodidos. Então, assim, são frases que eu ouvia, sabe? E, cara, eu já falei isso aqui, tá? Eu uso os exemplos do meu pai, mas eu amo aquele coroa, que não tem nem como explicar. Se eu começar a falar dele aqui, minha voz até embarga. Eu tenho certeza que meu pai fez o melhor que ele sabia. Eu tenho certeza que, dentro das limitações dele, ele foi muito esforçado. Hoje eu entendo que todas as coisas que atribulavam ele eram derivadas das mais escolhas dele, mas ele não sabia, ele não conseguia ter essa maturidade para perceber. Mas assim, pô, eu bancava meu pai gritar com a gente, falar que a gente não fazia porra nenhuma, é ele que fazia tudo, ele tinha que se fuder pra essa casa ficar de pé, e a gente tinha casa, a gente tinha... Porque ele trabalha, tipo assim, né, o nosso esforço ali eu trabalhava com ele, não valia de nada, ele via como um, né. Claro, quando ele tava puto, ele via como um, em outros momentos, né. Puto e bêbado, né, ele via como um. Né, a minha mãe, ele reclamava, mesmo minha mãe sendo leal a ele os 30 anos. E ele vacilando direto. Né? Os vacilos dele era 1. Né? Qualquer coisinha da minha mãe era 10. E aí ele ficava puto. É um amor ressentido, cara. Sabe? É um amor que guarda mágoa. É um amor que guarda... Assim, guarda uma dor por um tempo, entendeu? Até desenvolver. E, cara, o verdadeiro amor é o pai de dádiva. Que é o mais raro, tá, filho? Assim, essa alma latente o tempo todo é a mais rara. Mas é o amor sem esperar. É o amor que corrige e orienta no que é melhor pro filho, não no que é melhor para ele. E eu já disse isso para vocês. A missão do pai, criança não escolhe. Quem escolhe é pai e mãe. Eu não tenho obrigação de treinar minha esposa, mas eu tenho obrigação de treinar meu filho. Minha esposa, ela é carne e osso que nem eu. E aí, com ela, é conversa e ela escolhe o que é melhor para ela. O meu filho, a obrigação é treinar. Porque ele não tem córtex para escolher. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Criança não escolhe. Se ele não tem córtex para escolher, eu que tenho que escolher. E, cara, como ele não tem córtex para escolher e ele não tem córtex para entender, quando eu contrariar ele, ele vai chorar, ele vai bater pé, ele vai ficar puto, ele vai ficar chateado comigo. Mas o pai que ama, ele faz o que é melhor pro seu filho. Ele faz o que é melhor pro seu filho. Não o que é melhor pro seu ego. Pro meu ego, concordar com tudo, ele tá sempre próximo de mim, é ótimo. Mas eu tô sendo egoísta, eu tô fazendo um abandono emocional. Porque emoção, a maturidade emocional é você aprender a corrigir. O pai que só coloca em frente da tela pra criança não ter trabalho, taca a Ritalina porque o moleque tá... pro moleque parar de ficar agitado. Entope o moleque de remédio porque não quer dor de cabeça. Isso é abandono emocional, filho. Isso é abandono total emocional. É o amor de falta total. Tá pensando no seu egoísmo. Entendeu? Mais do que o abandono presente. Então, assim, o amor verdadeiro, ele suporta as angústias necessárias para um filho. Então, assim, é o cara que suporta um emprego merda. Ele suporta um emprego merda, um chefe babaca. Porque ele sabe, cara, eu preciso... Tem um vídeo aqui no canal. O único covarde que eu respeito. Tá nos 30 e pouco. Eu tô até de terno, é um vídeo bem escuro. Eu acho que eu fiz voltando ao trabalho. O cara que ele suporta as frustrações, ele sacrifica a felicidade deles, os prazeres dele, pelo que é melhor pro filho. E aí, cara, um imaturo escreveu lá, né? Eu falei, qual é a base do casamento? Eu falei, irmão, né, pelo tudo que eu estudo, que eu entendo, que eu vivo, a base do casamento
É o grande desafio de você romper o egoísmo da individualidade e desenvolver o coletivo de uma só carne, como diz a Bíblia, que é um grande desafio. E entenda, a submissão da mulher não é a tirania do homem. Tá? Eu vejo, né, o 38 fala isso, eu discordo, eu acho ele inteligente para várias coisas, mas ele fala umas merda ali que é nítido que é de falta de habilidade social dele. Tá? Não, acho ele inteligente pra uma porra de coisa, mas para isso é nítido que é falta de habilidade social dele. A mulher tem que me obedecer, ela te obedece em liderança. Você se mostra um guia, um líder, e aí ela te segue. E aí ela é obediente. Você lidera. Cristo liderou a igreja. Você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele morre pela igreja e ele lidera a igreja. Ele não oprime, ele não faz tirania. É isso que está escrito lá. Mas as pessoas que só querem a parte de eu quero que minha mulher obedeça, mas não quer fazer a porra da tua parte. Tu ser a porra de um líder. Tu dá a porra do exemplo. Eu acredito que o 38 na vida particular dele, ele é muito menos que aquilo. Mas, enfim. Um dia eu ainda sento na mesa com ele, é um dos caras que um dia eu quero sentar na mesa pra trocar ideia. Acho que ele deve ser um puta cara pra conversar. Ele parece muito inteligente. Parece não, ele é bem inteligente, né? E a obediência da mulher, ela deve ser sujeita a um cara que faria o que Cristo fez pela igreja. O cara morre por você, o cara te lidera, o cara te dá exemplo, o cara guia nas dificuldades, o cara lidera com amor. Porra, é o cara que eu devo me submeter. E submeter não é obediência, é submeter. Cara, qual é o melhor caminho então pra gente seguir? Um barco só pode ter um capitão, não dá pra ter dois. O grande erro é os dois querem competir. Isso é um fracasso. Tá? E aí, cara, o garoto falou assim. E aí eu dei essa resposta e o garoto falou embaixo assim: Cadá. Ele falou: Não, a base do relacionamento é o sexo. Sem sexo, nenhum relacionamento sustenta. Caralho, meu irmão. Viagra é uma porra de 10 anos, sei lá, 10, 15 anos pra cá. Não lembro muito bem. Né? Muito antes disso, o cara chegava numa certa idade que a testosterona dele baixava, ele não sentia mais vontade de transar. Era um sexo a cada 30 luas, sei lá. E os casamentos duravam 60 anos, 70 anos. Então a base não é o sexo. Sexo é característica de falta, da alma apetitível. É uma alma pequena. É o que esse garoto provavelmente é. Ele acredita que sem sexo não faz. Não dá, não dá. A alma apetitível não tem como se consumir por muito tempo. Sexo é importante? É, pô. Como tudo é importante na relação. Mas não é a base dele. A base dele é o individualismo. Isso no meu entendimento, pode ter outros. Mas com certeza sexo não é. Tem coisa... E aí, cara, um garoto falou, mas eu não sou feliz com a minha mulher. Ela é uma garota legal, ela é uma garota boa, e eu não sou feliz com a minha mulher. E a gente tem 2 filhos. Pô, irmão, deixa eu falar uma parada pra vocês. Tem felicidades muito maiores na virtude do que nos prazeres da carne. Tua mulher, às vezes, por falta hormonal, às vezes por falta de capacidade sua, ela esfriou. Ela não é mais aquela pessoa que você conheceu. As coisas mudam. Mas vocês têm 2 filhos, pô. Existe uma virtude a se buscar aí que é muito maior que a felicidade momentânea. Então, assim, o cara que entende o ágape, e aí não vem o dependente emocional querer usar isso não, tá? Você não tem que aceitar, né, um relacionamento com traição, com deslealdade, com falta de respeito, com humilhação por causa de filho. Porque aí tu tá dando uma porra de um péssimo exemplo pro teu filho. É melhor tu sair e ser forte. Eu tô falando de coisas de faltas de prazeres momentâneos. Não tô sentindo aquela paixão. Não vai sentir, cara. Mas existe um amor, um prazer muito maior em tudo. Mas só alcança quem busca virtude. Você levar a tua vida, né? Pô, com toda a limitação do meu avô. Meu avô, ele já tinha escolhido se separar, sei lá, em 75, 74. Ele só foi separar da minha avó, eu acho que em 88, 89. Quando meu último tio casou. Ele bancou quase 15 anos. Porra. Por quê? Porque o pai dele abandonou ele. E ele teve ali a maturidade de... E aí ele fez, por mais que ele
tenha separado, ele fez e ficou satisfeito. Em paz. Sabe? Você trocar, às vezes, tipo assim, cara, você escolheu. Eu falei isso pra um cara que tava no terceiro. Ele tava em dois. Ele já tinha tido 2 filhos em 2 casamentos separados. E tava procurando uma terceira parceira. Ah, me sinto carente com todo estudo. Falei, irmão, tu vai fazer mais um filho com outra mulher? Aí ele, não. Eu falei, irmão, imagina pros teus filhos o quanto é ruim ter um pai que não é presente. Porque você escolheu mal uma mulher, ela escolheu mal um homem, vocês não souberam se dar bem. Cara, teve um filho, agora a gente tem a única pessoa que a gente tem que se importar aqui é essa criança. Porque ela foi a única desse jogo que não pediu. Então, se ela veio, cara, a gente tem que abandonar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as nossas necessidades momentâneas. Porque existe um ser aqui que não escolheu para nascer. Foi o único de nós que não escolheu. Eu escolhi me relacionar com uma pessoa idiota, você escolheu se relacionar com um cara que você não gosta, e no final, quem vai pagar a conta é ela. Um futuro complicado, porque o pai pula de relação em relação, a mãe também deve pular de relação em relação. Eu falei, irmão, cuida dos teus filhos, se preocupa em dar atenção para eles, e se você achar alguém que te ajuda a cumprir essa missão, aí você dá atenção, cara. Mas, pô, cuida dos teus filhos, depois tu pensa na tua carência. Pô, tu tem 2 crianças ali, cara, que, porra, dependem da tua referência. Aí tu vai abrir mais uma família, e aí tu, pelo teu jeito tu não sabe escolher porra de mulher, porque, porra, já casou 2 vezes, já vai... Pô, tenta não fazer isso, cara. Cara, é claro que assim, a gente escolhe errado, a gente tá amadurecendo, tá fazendo o melhor que sabe. Mas eu tenho uma preocupação muito grande depois que a criança vem no mundo, porque ela é o único ser que não escolheu estar ali. Isso vai ferrar a vida dela. Então, assim, o amor do ágape, ele suporta as angústias, as necessidades por um filho. Então ele atura um patrão chato, ele atura a felicidade, ele atura não estar vivendo a vida como ele quer. Ele troca uma virtude, um objetivo futuro, sabe? Um propósito maior por esse propósito momentâneo. Isso é belo. Isso é virtuoso. Não tem como não ser admirável. Certo? Mas não é aquela merda de dependência emocional. Que você suporta, se torna um merda para que a outra pessoa continue sendo como ela quiser. Porra, aí também não dá. Escolheu errado, agora é melhor trocar do que ficar nessa porra. Filho, é a referência do amor de Cristo com a gente. Ele suportou todas as angústias para nos mostrar o caminho. Independente se você acredita no vida após a morte ou não, mas ele te mostrou o que uma vida digna deve ser construída. Ser pacífico e não passivo. Amar o próximo como ama a ti mesmo. Buscar Deus sobre todas as coisas, pois ele é o caminho, o meio e o fim. Então, esse é o caminho. É o amor de dádiva, é o amor de dar. O próprio satisfação é eu estou amando. Eu tenho algo a amar. Pô, quem viu Pô, até me arrepio. Eu não vejo futebol, mas é um cara que ele ganhou a Champions League com o Barcelona e foi a primeira Champions do Paris Saint-Germain, sem nenhum atleta bom. E na primeira... Essa passagem foi foda. E no primeiro Champions que ele ganhou, a filha dele tinha 6 anos. E ela morre, acho que 3 anos depois, de câncer. E o grande frisson, assim, né, que ela foi uma grande comemoradora do título do Barça, o caramba. E quando ele vai pra PSG e ele chega na final, todo mundo torce por ele, porque, porra, ele não tinha nenhum atleta fenômeno, né, todos os atletas fenômenos tinham saído. E porque ele merecia. Quando tu é pai é foda. E numa entrevista perguntam pra ele assim, não, como foi perder tua filha? Eu não perdi. Deus me deu a chance de viver tantos anos com aquela criança. Isso pra um pai é foda, cara.
Tô igual meu filho aqui. Respira, Ronald, respira. Cara, pra mim ele acabou o debate ali. O cara falou, não, tu perdeu tua filha. Ele falou, cara, eu não perdi. Deus me deu a chance de viver com um anjo por 9 anos. Eu ganhei. Imagina ter passado uma vida inteira sem ter vivido isso. Né? Eu falo isso no RC 119. Eu não perdi meu pai com 25. Eu ganhei a chance de ter vivido 25 anos com ele. Né? Tô tendo a chance de viver já quase 40 anos com a minha mãe. Então, assim, eu não perco. Eu tô ganhando. Isso é o amor. Não tem como perder. Eu ganhei, pô. Ganhei tantos anos naquela presença, naquele convívio, naquela oportunidade. Algumas pessoas pensam tão pequeno que elas vão desejar não ter porque tem medo de perder. É muita miserabilidade. É muita fraqueza, é muita covardia. Tenha, filho. Viva isso. Fique emocionado com a história de um cara de futebol que tu nem gosta, só porque tu consegue fazer uma verossemelhança com a tua vida. É um prazer de ter meu filho, que eu não posso... Trabalho pra caralho. Pra caralho. O moleque é uma bateria Duracell, meu irmão. Papai, quero brincar. Papai, quero brincar. Tô velho, coluna operada. Porra, não tenho mais o joelho que eu tinha. Meu irmão, mas é uma recompensa que dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Eu vou ter muito dinheiro ainda, filho. E nenhum deles vai comprar o que eu tô passando pelo meu filho. É muito foda. E é isso que eu desejo pra vocês. É difícil, né? Eu não quero falar que eu tô no ágape. Eu tô em construção, que nem vocês. Mas eu tento mirar ali, sabe? Quando eu sei que eu tenho que dar um esporro no meu filho, isso me corta o coração. Mas eu sei que não é o que é melhor pra mim. Que pra mim era melhor fingir que eu não vi. Ou, não. Mas eu sou o papel de hierarquia dele. Eu que sou autoridade pra ele. Eu que sou o limite. Então, se eu não fizer isso, no futuro dele, isso vai cobrar. E aí, filho, eu passo por cima do meu ego, da minha vontade de tirar o benefício dele pra mim, só pegar o benefício. Né? É o pai que só chega pra dar um abraço, dar o presente e vai embora. E eu penso no que é melhor pra ele. O que é melhor pra ele? Sei lá, se eu brigar com a Gabriele e a gente, sei lá, ficar no... Cara, eu banco por muito tempo, muito tempo, sabe? Se for necessário pra ter um filho, né? Se não faltar o respeito, se não tiver, né, nada que quebre minha identidade também, né? Tem limite, dignidade. Mas bancaria. Essa felicidade de carne, filho, ela é maneira, tal. Mas não é isso que é a grande paz do coração, sabe? Meu coração aqui tá muito mais tranquilo, tá estando vivendo isso, sabe? Se eu separar da Gabriele e não viver mais isso, vai ser uma merda. Se tiver um motivo que faça eu separar, acontece. Mas, filho, tem que ser um motivo bem significativo, porque se deixar, sabe? Ela falou de uma coisa ontem, eu falei assim, amor, todas as mulheres são legais, mas especial é só você, porque você me deu um filho. Quando você me deu um filho, você decretou ali que vou ficar com esse arrombado pra sempre. Enquanto ela quiser ficar também, nada é meu, então não posso obrigar. Mas é o amor de Cristo, filho. É um amor que supera a sua dor. E eu te digo, ó, eu nunca fui tão produtivo na minha vida do quanto depois que meu filho nasceu. Eu achava que eu era um arrombado egoísta e vaidoso, né? Eu já achava que eu era brabo, que eu tinha muita disposição. Meu irmão, a disposição que eu tenho... Eu nunca acordei 4 horas da manhã, filho. Por vontade própria, nunca. Só obrigado. Hoje eu acordo e fico puto se eu perder a hora e eu tenho que bater as metas. Meu irmão, meu dia hoje parece que ele tem 200 horas comparado ao que ele tinha antes. Então, assim, o amor, né, mesmo sendo incompreendido, ele existe, porque ele está em você. É o amor do ser. É o amor do que o meu ato me satisfaz. Eu estou fazendo o melhor para quem eu amo. Já me basta. Não tem mais nada que importa. Às vezes, quem eu amo não vai entender, né? O RC 112 eu falo isso. Né? Desculpa quem eu amo.
Nem sempre me entende, eu sou um cara meio complexo. Então, filho, nem todo homem que tem filho é pai. Alguns são só um saco de ossos, outros são alguns arrombados, alguns estão tentando acertar, mas ainda falta se permitir liberar do egoísmo, e outros realmente aprenderam o que é amar, ou estão tentando. Esses são os 3 tipos de pai, filho. E é natural que a gente consiga enxergar um pouco de cada um no nosso pai. Mas se ele está tentando ficar mais latente na dádiva, vai ser é um puta esforço, tá? É um puta esforço. Porque abandonar o próprio egoísmo, abandonar a própria individualidade, abandonar os próprios prazeres e necessidades e até felicidade pelo bem de alguém é amar em Cristo. É exatamente o que Cristo fez pela gente ou o que Deus faz pela sua obra. Então é isso que eu tento buscar e é isso que eu recomendo que vocês busquem. Se a gente quiser realmente salvar esse mundo, que a matilha seja um porto seguro para quem entende isso. Claro que, né, um cara que pensa em troca, quando você falar em ágape, ele acha que faz o ágape. O cara que, né, mas ela tem que me dar, não sei o quê, né, o animal lá falou que a base de tudo é o sexo. Não é, cara. Não é, é importante, pô. Tem que namorar, é necessário, até pelo bem da saúde do casal. Mas não é a base. A base é o que se tirar acaba. Se manter o egoísmo acaba. Se tirar o sexo, às vezes não acaba. Então, a base é o que não pode ser tirado. Então, assim, se o egoísmo ficar, vai acabar. Né? Quanto mais egoísmo, mais imaturo, mais corruptivo você vai ser. E aí você destrói aquilo que você ama. Pelo seu próprio necessidade e prazer. Né? Um pai super protetor, um pai super controlador, ele está destruindo o filho. Por mais que ele não queira. Porque ele é o treinador, filho. Um treinador ruim, né? Um mau general destrói o melhor exército. Né? Um general bom, né, lidera a ovelha e ganha. E assim, você é o general do teu filho, cara. Né? O pai e mãe. Você tem essa missão. E esse é o grande desafio. Certo? Ficou grande o vídeo, mas a ideia, eu acho que agora fica mais clara. Eu acho que, né, o nosso nível aqui, como eu já disse, a gente já é, na minha opinião, assim, de tudo que eu acompanho, eu tento ver dos outros, e, pô, eu vou te falar, você tem que me valorizar, hein, meu irmão. Que eu fico tentando aprender em aula dos outros. Meu irmão, a didática dos caras, porra, eu não sei se eu estou acostumado com a minha, mas, meu irmão, que saco, meu irmão. Tem uns que me irritam de ficar falando assim, que vozinha chata, meu irmão. Enfim, a gente é o melhor, mas um dia a gente vai ser o maior. Porque a gente está plantando aqui uma virtude. E virtude só constrói, certo? E tudo graças ao nosso Senhor Cristo. A gente aprende com Ele todo dia e um dia será impossível ignorar a gente. Aqui um bando de loucos na contracultura, desafiando um mundo que já tá, que não é nosso, mas que a gente vai dominar. E é só o começo. Cara, só deixando aqui, no próximo vídeo eu vou falar sobre o trauma do filho favorito, sabe? O filho rejeitado e o filho favorito. Eu vou trocar uma ideia com vocês, né, com essa metodologia dos 3 amores. Eu aproveitei porque eu percebo que todo mundo que tem irmão passa por essa do filho favorito, meu pai não me ama tanto quanto eu amo fulano, e aí eu vou trazer uma nova versão, eu acho que vai ajudar a curar esse trauma se você carrega ele. Claro que os filhos que estão nessa disputa não vão entender, mas os pais vão me entender, e quando você fizer essa transição vai te ajudar muito, certo? Eu sou Cadastro Caveira, e é só o começo, certo? Um dia vai ser impossível ignorar a gente.